Amém, queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui juntos para meditarmos e sermos edificados pela palavra do nosso Deus. Amém? Nós vamos usar hoje, mais uma vez, Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11. Apocalipse 2, versículos de 8 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Amém? O tema da mensagem de hoje é permaneça fiel a Cristo. Esmirna compõe aquelas 7 igrejas, as 7 cartas que está registrado no livro de Apocalipse, que o Senhor Jesus, ao revelar-se, ao aparecer para o evangelista, para o apóstolo João, quando se encontrava na ilha de Patmos, mandou que ele escrevesse as 7 igrejas, a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, de Sardes, de Tiatira, de Laodiceia. E aqui na igreja de Éfeso, e Éfeso era, na verdade, a única cidade, dentre as 7, a única cidade que até os dias de hoje existe com o nome atual de Izmir, na região atual da Turquia. Esmirna era uma colônia do Império Romano, econômica e culturalmente desenvolvida, absolutamente submissa a Roma e o culto ao imperador, famosa por sua beleza e orgulho, chamando-se a si mesma como a primeira da Ásia. Também era uma cidade portuária, tal como era a cidade de Éfeso. Uma cidade muito próspera, uma cidade muito bonita, uma cidade muito formosa, uma cidade também muito idólatra. E ali em Esmirna também havia uma grande comunidade judaica e que vivia em Esmirna e era muito hostil aos cristãos, à igreja primitiva. Havia uma perseguição muito grande aos irmãos daquela igreja. E muito disso era provocado, era produzido exatamente por essa comunidade judaica. No versículo 8 do texto que nós escolhemos está da seguinte forma escrito: e ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações. E por que Jesus se intitula como o primeiro? Porque ele deu início à criação de tudo e de todos, do hebraico barak. Significa, portanto, que ele traz a existência a partir do ex nihilo, a partir do nada. Ele forma tudo, absolutamente tudo. Nada está assim desprovido do seu poder, e ele cria tudo a partir do ex nihilo, a partir do nada, não a partir de uma substância química, não a partir de um elemento sólido, não a partir de alguma matéria-prima, mas ele faz absolutamente tudo. Ele cria desde um princípio, ele criou todas as coisas a partir do nada. Como Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 17, a parte B, quando o apóstolo diz: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existiam, que não existem. Por isso ele se titula como o primeiro, ele que desde o início, desde a criação, ele que formou todas as coisas a partir do nada, ele é o primeiro, é ele também que é o último. Por que o último? Porque a palavra final é dele.
e não do homem, porque a ele pertence o amém, conforme está em Apocalipse 3, versículos 7 e 8, quando o mesmo Deus, o mesmo Cristo escreve à igreja de Filadélfia, que diz que aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Esse Cristo, que ele é o primeiro e que ele também é o último. É o Cristo que diz: agindo eu, quem impedirá? É o mesmo Cristo que é o primeiro, que é o último, que revela-se a Jó, no 42, versículo 2, quando o próprio Jó tem esse entendimento e fala: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ou seja, tanto Deus como Cristo são soberanos sobre toda a história, soberanos sobre tudo e sobre tudo. Todos. Ele controla não apenas o passado, como também o futuro. Ele que é o alfa, que é o ômega, ele que é o primeiro e derradeiro, ele que é o princípio e o fim. É esse Jesus que está dizendo para a sua igreja Esmirna tais afirmações. E ele começa dizendo no versículo 9: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Para a igreja de Esmirna, também para a igreja de Filadélfia, só há elogios. Não há nenhuma correção, nenhuma palavra de correção, nenhuma palavra de admoestação. Não há defeitos, máculas, só há elogios. E é interessante que das 7 igrejas, apenas essas duas, Esmirna e Filadélfia, são as 2 igrejas mais insignificantes em termos de número e influência. Esmirna era uma igreja de tamanha insignificância aos olhos do mundo. Era uma igreja cheia de aflições, de tribulações. Era uma igreja que era pobre, porque em virtude dessas perseguições, dessas aflições, os irmãos perderam seus bens, os irmãos perderam suas propriedades, os irmãos perderam suas casas, seus trabalhos, por confessar a Cristo, por não negar a Cristo, por procurar ser fiel à palavra e viver na fidelidade dessa palavra. Eles agora começam a sofrer terríveis perseguições dos seus familiares, aos seus mais queridos, às vezes perseguições dentro dos seus próprios lares, mas eles estavam dispostos a permanecer fiéis ao Senhor. E o Senhor Jesus, ele começa dessa forma dizendo: eu conheço as tuas aflições. É interessante que o apóstolo aflições, tribulações, o apóstolo Paulo vai dizer, 2 Coríntios 4, versículos 8, 9 e versículo 17, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, é verdade, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Porque tudo isso, o Senhor está no controle, Ele é soberano, Ele tem um domínio, Ele permite, Ele conhece o nosso limite. E toda aflição, toda tribulação permitido por Deus aos seus crentes fiéis tem um propósito. Atribulados, mas não angustiados, se experimentamos a presença de Cristo e o seu poder verdadeiramente em nossa vida, absolutamente nenhuma aflição, nenhuma perturbação, nenhuma enfermidade ou tragédia provocará nossa derrota espiritual, nosso distanciamento, nossa murmuração, nossa dúvida quanto ao Deus que servimos. Quando as circunstâncias exteriores se tornam insuportáveis e nossos recursos humanos se esgotam, os recursos divinos nos são dados para aumentar e desenvolver
a nossa fé, nossa esperança e nossa força em Deus. Amém? E ainda no versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer, porque a nossa leve... Amém? Isso, amados, isso é tremendo. Ele coloca dessa forma, porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Então, o apóstolo Paulo entende que a tribulação está produzindo no crente algo maravilhoso. Uma glória incomparável. E uma glória não temporária, não passageira, mas uma glória de valor eterno. No capítulo 5, ainda de Romanos, no versículo 2, o apóstolo ainda vai dizer: obtivemos pleno acesso pela glória a esta graça, na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, ela produz um caráter aprovado, e aprovado por Deus. E o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos deixa decepcionados. Ora, amados, a tribulação, essa luta, essa aflição que você está passando no seu lar, em meio à sua família, no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho, na rua, com seus vizinhos, seja lá com quem for, e seja qual for a tribulação, a aflição, ela está produzindo na sua vida, como produz na vida de todo crente fiel, um caráter aprovado. E quem tem um caráter aprovado por Deus, confia em Deus e não se decepciona com esse Deus. Aleluia! As aflições e privações suportadas nessa vida dos que permanecem fiéis a Cristo são leves em comparação com a abundância de glória que temos em Cristo. Quando alcançarmos a nossa herança no céu, poderemos dizer que as tribulações mais severas não eram nada, absolutamente nada, em comparação com a glória do estado eterno. Não devemos, portanto, você não deve, portanto, andar desesperado, perder a esperança em Deus, nem deixar que a nossa fé, que a sua fé diminua em meio a tantos problemas que tem te cercado e que tem envolvido você. Não deve acontecer isso. Você não pode permanecer que aconteça isso. E toda essa aflição, toda essa tribulação está produzindo na sua vida, para a sua vida, uma glória incomparável. Que quando chegarmos no céu, quando você chegar nos céus e observar e receber toda a recompensa por ter se mantido fiel em meias lutas, em meias aflições, em meias tentações, em meias provocações e provações, você vai dizer: valeu a pena ter sido fiel, valeu a pena ter permanecido fiel, valeu a pena ter suportado tudo e permanecer na presença do Senhor. E ainda ele continua: conhece que o mesmo Deus, que é o princípio que é o primeiro e o último, que ele morreu, mas que ele ressuscitou, e que afirma que ele também conhece a tua pobreza. Contudo, ele diz: tu és rica. Pobreza, sim, pobreza financeira, sim. Tenho dificuldades em dar o melhor para a minha família, sim. Tenho dificuldades em ter uma boa casa, sim, porque eu não tenho dinheiro para comprar o melhor. Tenho dificuldade, sim, para dar uma melhor alimentação, para me alimentar melhor. Tenho dificuldades e eu coloco todas as dificuldades de joelhos na presença do meu Deus. E Ele, esse mesmo Deus, tem suprido todas as minhas necessidades. Dificuldades em comprar um remédio em meio à pandemia, é verdade. Mas sabe o que acontece para aquele que é financeiramente pobre? Ele primeiro busca recursos dos céus. Ele primeiro ora
para clamar a Deus cura, para clamar a Deus o milagre. Enquanto os muitos fazem exatamente o contrário. Primeiro compra os remédios, eu não estou dizendo que está errado, não sei, cada um na sua fé. Primeiro vai ao médico, compra remédios, faz tudo, e aí depois coloca, agora só me resta orar. O pobre, o que depende em tudo em Deus, ele primeiro vai buscar recursos em Deus, a presença de Deus, a intervenção do Jeová Rafá, o Deus que cura toda enfermidade. Aí depois ele diz, agora o resto é por conta do remédio, o resto é por conta dos médicos, porque o meu Deus tem suprido todas as minhas necessidades. Eu sou pobre, sim, eu não tenho condições de frequentar uma boa escola, é verdade, eu quero me preparar melhor para o Enem, mas o meu Deus, ele abre porta e que ninguém fecha. Aleluias, aleluias. E ele diz, você é pobre, e eu conheço a tua pobreza, contudo tu és rica. E pobreza é a dificuldade para dizimar, mas a minha oferta, a sua oferta é como a oferta daquela viúva, em que Jesus chama, olha, venham aqui para os seus apóstolos, venham aqui, está vendo aquela mulher deu a maior oferta, porque ele diz que tu és pobre, mas aos olhos do mundo, mas aos olhos do Senhor tu és rica, porque tu abundas em fé, tu és rica em fé, tu és próspera na graça, tu és próspero em hospitalidade, em generosidade, tu és rico na alegria, mesmo não tendo abundância financeira, tu és transbordante do shalom de Deus, da paz de Deus, que te enriquece e que deixa até o rico financeiramente ciumado de ver tanta alegria e tanta paz e tanta singeleza no teu coração. Ó Deus, como é bom servir ao Senhor, amados. Como é bom manter-se fiel ao Senhor, como é bom meditar na palavra do Senhor, alimentar-se dessa palavra, degustar dessa palavra, ser rico da palavra do Senhor na sua vida, no seu coração, na sua mente. Como é maravilhoso. E ele continua ainda no versículo 9, a parte B. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. É interessante, os judeus se dizem, e conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, povo escolhido, eleito, filho de Deus. Porém, Jesus o chama de sinagoga de Satanás. Satanás, do grego, significa adversário. E estes eram adversários do povo eleito de Deus e por Deus. A sinagoga era um local para a reunião de culto ao verdadeiro Deus. Mas quando esses perseguidores, esses blasfemos, esses que odiavam o povo de Deus, que tinham até aparência de servos de Deus, mas na verdade eles se reuniam na sinagoga, e quando eles se reuniam, aquela sinagoga era a sinagoga de Satanás. Era a sinagoga, a reunião, a assembleia daqueles que se reuniam para atentar contra os escolhidos de Deus, de uma forma hostil, de uma forma severa, que odiavam, que detestavam. Eles pareciam igreja do Senhor, mas não tinham nada com Deus, absolutamente nada com o Senhor. Todas as vezes que alguém se levanta para perseguir o povo de Deus, na verdade está perseguindo o próprio Jesus. Assim aconteceu na vida do apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando ele ainda era Saulo. Diz o versículo 1, no capítulo 9, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, ele pede cartas ao sacerdote para se dirigir até Damasco e entrar nas sinagogas e prender e trazer aqueles que estavam no caminho, aqueles que estavam servindo a Cristo. E quando aquela aparição maravilhosa, aquela luz, conforme está registrado no versículo 4, aquela voz que começa a falar, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Toda perseguição,
todo levante, toda palavra dirigida contra os servos do Senhor, na verdade, estão sendo dirigidas contra o próprio Jesus, contra o próprio Deus. Por isso, cuidado, muito cuidado, quando você tentar pensar em se levantar contra um homem, contra uma mulher de Deus. Amém, queridos? Amém? Jesus conhece as aflições, conhece a pobreza, porém ele não muda nada na vida de Esmirna, dos crentes de Esmirna. Não porque ele não amasse, não porque ele não se importasse, não, ele ama, ele se importa, ele faz elogios àquela igreja, mas ele permite que as lutas, que as aflições e que as tribulações venham sobre aquela igreja, e ele vem mesmo declarar que ainda vem mais aflições, que ainda vem mais tribulações, que ainda vem mais perseguições. Que interessante! Que interessante! No versículo 10 diz assim mesmo: não temas nada, porque estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Esse versículo 10 é uma verdadeira profecia e também uma palavra de encorajamento para o seu povo eleito, para a sua igreja amada, para a sua igreja, para o seu povo fiel. Para o seu povo fiel. Cristo, o próprio Cristo, está dizendo: Esmirna, meus filhos, meus servos fiéis, eu conheço as tuas tribulações, eu conheço as tuas aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra, então, é essa: ter bom ânimo em meio às aflições, e elas são necessárias. E ainda está por vir um período de grandes tribulações, mas hoje a igreja tem passado, a igreja de Esmirna estava passando por grandes, severas perseguições, grandes e severas tribulações, e viriam mais ainda. Jesus, como é que pode? Jesus, o que é isso? O apóstolo Paulo, no capítulo 21, aparece o profeta de Deus, um homem de Deus chamado Ágabo. E ele, sem saber que aquela cinta, estava reunido entre outros irmãos, e sem saber que aquela cinta pertencia ao apóstolo Paulo, ele começa a se amarrar pés e mãos, e ele diz: assim e assim acontecerá com aquele a quem pertence essa cinta. Os irmãos logo ficaram entristecidos, pedindo para Paulo não seguir viagem, não ir para Jerusalém, porque ele seria preso. E aí está o choro, lamentações e tal. O apóstolo Paulo declara em bom tom: eis que estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também até morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Daniel, no capítulo 10, versículo 11, ele ouve uma voz do céu, uma voz do anjo que diz: Daniel, tu és um homem muito amado. Amado de Jesus. Ser amado na terra é uma bênção. Ser amado por nossos irmãos, pela nossa igreja, é uma bênção. Ser amado pela nossa família, pelo nosso cônjuge, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, é uma bênção. Mas ser amado nos céus, isso não tem comparação. E é interessante que mesmo Daniel, sendo um homem amado por Deus, sendo um homem amado nos céus, Deus não livrou da cova dos leões, mas deu livramento dentro da cova dos leões. Deus não deu o livramento aos seus 3 amigos, Mesaque, Sadraque e Abidnego, na fornalha ardente, mas Deus o livrou na fornalha ardente, e com isso resultou que Nabucodonosor glorificou o nome de Deus, porque Deus sempre conta com os seus servos fiéis a ele, e que se não prostram, e que se não curvam perante a adoração, não se curvam perante os manjares, não se curvam perante o pecado, que resistem às aflições, que resistem às tribulações, que resistem às perseguições. Sabe o que vai estar registrado? Daniel, capítulo 3, versículo 28, palavras de Nabucodonosor.
Então Nabucodonosor exclamou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos, que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas a prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o Deus, o verdadeiro Deus. Sabe que diz Salmos 46, versículos 1 e 2? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, é verdade, na angústia. Portanto, não temeremos, não podemos temer o que possa fazer o homem, não tememos que possa nos fazer o mundo, ou o diabo, ou Satanás, nada disso, porque Deus é com você. Atos capítulo 14, versículo 22, vem a palavra do Senhor dizendo, renovando o ânimo dos discípulos, encorajando a perseverar na fé, ensinando, é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Aflição é necessário, tribulação na sua vida é necessário. Você está sendo moldado, lapidado pelas mãos eternas de quem tanto te ama e é necessário. Sabe o que Paulo fala a seu filho Timóteo, seu filho na fé? 2 Timóteo 3,12, de fato, meu filho Timóteo, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Meus amados, aqui não tem evangelho fácil, aqui não tem caminho largo, aqui não tem facilitar de jeitinho em todas as coisas, não. A essência do evangelho, o verdadeiro evangelho, é cada um pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Mas sabe o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2? Alegrai-vos na esperança. Sede alegre, amado. Sede alegre em meio, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Alegra-te, crente, alegra-te em meio às aflições, alegra-te em meio às perturbações, alegra-te em meio às tribulações, alegra-te no Senhor, alegra-te em Deus. Isso é fruto do Espírito, que conforme está em Gálatas 5, a partir do versículo 23, por aí, amor, e logo em seguida vem a alegria no Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, persevera em oração. E assim, a fim de que sejais provados, esse é o objetivo, quando Jesus fala lá aí no versículo 10, para que sejais provados, e toda aprovação é para que eu e você sejamos aprovados, e aprovados pelo Senhor. Ele diz, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Versículo 11 diz, aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Amém, queridos? Essa semana eu estava lendo alguma coisa sobre a vida de Policarpo. Policarpo foi um bispo na igreja de Esmirna. Policarpo, ele é um dos famosos pais da igreja primitiva. O currículo dele é muito simples. Ele foi discípulo do apóstolo João. Ele teve o privilégio de ser bispo, de conduzir as ovelhas da igreja de Esmirna. E ele também, por buscar ser fiel ao Senhor e à sua palavra, ele foi martirizado por sua fé sincera e corajosa no Senhor. E o texto que eu li, se permitam, por gentileza, amado, diz assim, estejam bem atentos, essa breve leitura, diz assim, 3 dias antes de sua prisão, Policarpo caiu em profundo transe. Ao recuperar a consciência, declarou ter recebido uma visão.
ele tinha visto seu travesseiro incendiar-se em volta da sua cabeça. Policarpo não tinha dúvidas quanto à visão. Voltando-se para os seus companheiros, disse: serei queimado vivo. Não muito tempo depois, as autoridades romanas capturaram 2 escravos, e um deles cedeu sob a tortura e revelou a localização da fazenda onde Policarpo estava hospedado. Quando os soldados chegaram a cavalo para prendê-lo, Policarpo recusou-se a fugir. Em vez disso, ofereceu aos seus perseguidores hospitalidade e comida, pedindo apenas que lhe fosse concedida 1 hora de oração. Quando concordaram, Policarpo orou tão fervorosamente que 1 hora se tornou em 2 horas. E vários dos soldados lamentaram sua participação na prisão de Policarpo. Assim ele foi conduzido até ao centro daquela cidade para ser apresentado a procônsul, e quando Policarpo estava se aproximando do estádio, onde seria queimado vivo, um barulho ensurdecedor surgia da multidão de espectadores lá daquele estádio. Quando entrou, seus companheiros cristãos ouviram uma voz do alto céu dizer: sê forte, Policarpo, e comporta-te como homem. Ele foi levado até a presença do procônsul, chamado Herodes, que insistiu mais uma vez que ele negasse a Cristo. Policarpo declarou: há 86 anos eu tenho sido o seu servo, e ele nunca me faltou. Como blasfemaria contra o meu rei que me salvou? Não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar para o que é mal. Novamente o procônsul exortou Policarpo a jurar por César. Desta vez Policarpo respondeu: como você finge não saber quem eu sou? Ouça-me declarar com ousadia: eu sou cristão. E se você quiser saber mais sobre cristianismo, ficarei feliz em marcar uma audiência. Furioso, o procônsul disse: você não sabe que tenho animais selvagens à sua espera? Eu o entregarei a ele, a menos que você se arrependa. Policarpo calmamente respondeu: mande trazê-los, porque não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar para o que é mal. Em seguida, o procônsul ameaçou queimá-lo vivo. Policarpo respondeu: você me ameaça com fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e castigo eterno reservado para os ímpios. Porque está se delongando, faça o que lhe agrada. O procônsul enviou o seu arauto à presença da arena para anunciar que Policarpo havia confessado ser um cristão. Nesse momento, a multidão reunida com fúria violenta pedia que Policarpo fosse queimado vivo. Rapidamente, eles fizeram uma fogueira juntando lenha de oficinas e banheiros públicos. Policarpo tirou as suas roupas e tentou tirar os seus sapatos, embora sua idade avançada o tornasse difícil. Seus guardas se prepararam para prendê-lo à estaca, mas ele lhes disse calmamente: deixe-me como estou, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo também me dará força para permanecer firme na fogueira sem ser segurado por pregos. Eles amarraram as suas mãos para trás. Policarpo ofereceu um salmo de louvor e gratidão a Deus. Seus perseguidores acenderam fogo. Segundo observadores, à medida que as chamas aumentavam,
não consumiam Policarpo como era esperado. O fogo formava um círculo ao redor dele, mas seu corpo não queimava. Como o fogo não teve o efeito pretendido sobre o corpo de Policarpo, um carrasco foi ordenado a esfaqueá-lo até a morte com uma espada. Seu sangue extinguiu as chamas. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Cada membro da igreja cristã vivendo em amor está sendo convocado pelo Senhor ser fiel até a morte, ser fiel até em meio a qualquer perseguição, em meio a qualquer tribulação, em meio a qualquer perseguição, porque essas mesmas aflições estão produzindo em você, na sua vida, crente fiel, uma glória incomparável de valor eterno. Amém, queridos? Amém, amados? Vale a pena permanecer fiel ao Senhor. Vale a pena dizer não a toda a proposta do inferno de Satanás. Vale a pena ser fiel até a morte, para recebermos do Senhor uma coroa de glória, uma coroa incorruptível, uma coroa eterna. Amém, amados? Que o Senhor, nosso Deus, te abençoe grandemente, te faça prosperar abundantemente, te faça que nós sejamos cada vez mais ser vistos pelo Senhor como rico em graça, ricos em amor, ricos em unidade, ricos em fé, ricos em benignidade, ricos em mansidão, transbordantes em fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Amém? Sejamos abençoados pela glória e pela graça do Senhor. Deus abençoe. Amém.